Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Meu nome é Matheus, eu sou gerente de marketing aqui na Wake e a gente está começando uma semana de webinars Black Friday aqui na Wake. A gente vai ter 5 dias aí repletos para falar de diversos assuntos. Hoje a gente vai falar de estratégia de conteúdo e SEO, a gente tem dicas para picos de venda, a gente vai ter dicas de CRM, enfim, tem muita coisa legal para a gente trabalhar durante essa semana. E hoje, especificamente, voltando a falar, a gente vai falar sobre estratégia de SEO, estratégias de conteúdo. Eu estou com vários especialistas nesse assunto. Eu vou chamando aos poucos aqui, vou deixar que eles se apresentem. Mas estou com a Wafa, ela é da SEOver. Eu também estou com a Júlia, ela é da e-commerce. E estou com o Maurício, que também é nosso cliente aqui, ele é da Balarote, e veio falar um pouquinho para a gente dos temas. Vou deixar vocês se apresentarem um pouquinho, então, na ordem de chamada, o Wafa, quero que você se apresente, fale um pouquinho de você, fale um pouquinho da sua empresa, fale um pouquinho das suas especialidades. Fica à vontade também para se apresentar para o pessoal. Bacana, prazer. Bom dia a todos. Espero hoje trazer conteúdos que vão agregar muito para vocês no assunto SEO. Eu me chamo Wafa Ismaili, sou brasileira, né? Todo mundo pergunta se eu sou de lá, não, eu sou daqui. Eu trabalho com SEO desde 2007, carregando aí uma bagagem bastante grande aí, e agora, né, em parceria com a Wake, junto com a SEOver, que é uma ferramenta que nós lançamos em 2023, que automatiza SEO com o IA, né? Na verdade, foi toda uma remodelação de mercado com essa entrada aí avassaladora, né, das IAs no mercado. E é isso, basicamente. A SEOver com tudo aí, com essa parceria com a Wake. Obrigado, Wafa. Agora, Júlia, se você puder se apresentar um pouquinho também, por favor. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui. Estou muito feliz de ser convidada pela Wake para falar um pouquinho sobre estratégias de SEO e conteúdo na Black Friday. Eu sou analista de SEO aqui na e-commerce. Já tenho mais de 5 anos de experiência em SEO para e-commerces. E, basicamente, é isso. A gente trabalha com todo tipo de negócio, criando estratégias. E-commerce mesmo, a gente faz implementação, né? Desde o começo, desde o zero ali de um negócio, até mídia, CRM, SEO e muitas outras coisas. Se precisarem, estou aqui à disposição. Muito feliz de estar aqui. Obrigado, Júlia. Maurício, por favor, nosso cliente. Acho que é a melhor endossada que a gente pode ouvir da Wake, ter um cliente. Maurício, por favor, pode se apresentar. Bom dia, pessoal. Sou Maurício Grabowski, sou o gerente de e-commerce do Balarote. Queria agradecer o convite e participar do webinar. E é legal, acho que vou trazer o lado aí do cliente, de quem também está na ponta ali, utilizando a estratégia de SEO. Legal, Maurício. Boa. Acho que o papo vai render bastante. Eu acho que vocês têm muitos dados para compartilhar com a gente, mas eu fiz uma lição de casa, digamos assim. Eu fui fazer uma pesquisa de alguns números, né? Acho que da importância da preparação para Black Friday. A gente está um pouquinho, daqui um mês e 15 dias, mais ou menos, deve começar a Black Friday. Então, é muito importante que a gente comece a se preparar. Acho que cada vez mais, quando a gente está falando de SEO e conteúdo, cada vez mais com antecedência, para que a gente consiga ver os resultados na data, né? Eu puxei, acho que alguns dados que são bem interessantes para a gente até dar abertura nesse contexto aqui, dar abertura no nosso papo. Eu cheguei a ver algum dado que atualmente, acho que principalmente por conta dos termos de Black Fraud, digamos assim, né, que a gente costuma ouvir, que tinha muito antigamente, né, que 92% dos consumidores eles começam a pesquisar antes os produtos para, de fato, conseguir analisar com mais calma, conseguir analisar se de fato vai ter oscilação de preço, em quanto tempo isso começa a fazer variação. E eles também querem ver muito do review, se é isso que eles querem, se faz sentido fazer esse investimento, se faz sentido também, se não vai ser uma compra por impulso. Então, cada vez mais nota-se essa questão das pessoas começarem a pesquisar com antecedência. Então, acho que o SEO ele já começa a aparecer aí. Isso é muito, muito interessante. Então, agora eu queria ouvir um pouco de todos. Eu acho que não vou direcionar essa pergunta para ninguém, acho que eu queria ouvir o ponto de vista de cada um aqui. E como que vocês definem o papel do SEO e do conteúdo na Black Friday, né? Vocês imaginam ele muito mais como um motor de aquisição ou vocês veem como
como uma estratégia que vai fazer um suporte de conversão nesse período que tem, acho que, grande concorrência, né? Acho que são dois vieses aí que talvez ajude, mas queria ouvir um pouco de vocês. Eu vou começar agora pelo ponto do cliente, começar com o Maurício, eu queria ouvir se você falasse um pouquinho desse... Uma falhadinha no seu áudio. Deu para ouvir um pouco? Não está ouvindo? Falhou um pouquinho. Fala de novo. Acho que ele volta. Voltou agora. Sim, voltou. Deu para ouvir a pergunta, Maurício? Você quer que eu repita? Qual que é a pergunta? Falhou bem na hora da pergunta. Sem problemas, fica tranquilo. Eu queria que vocês definissem o papel do SEO e do conteúdo na Black Friday. Eu queria que vocês falassem se vocês imaginam ele como um motor de aquisição, né? Que vocês imaginam que ele tem impacto direto na conversão, como ele é mais um suporte nesse período de altíssima concorrência, né? Seja de busca, seja de concorrência de clientes, enfim. Como que vocês veem isso? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, Maurício. Bom, na minha visão, ele acaba sendo o papel dos dois, né? Então, a gente acaba trabalhando um pouco antes essa parte do SEO, né? Na verdade, bastante tempo antes, né? Mas a gente acho que o consumidor ele começa a busca muito antes na Black Friday, né? Principalmente nessa uma venda que é uma venda mais consultiva, uma coisa mais pensada, né? Então, a gente tem que estar com ele pronto muito tempo antes. Então, essas estratégias e como a estratégia de SEO ela demora para refletir, né? Então, você tem que estar com ela bem adiantado, pelo menos 60 dias antes ali, algumas coisas podendo agregar ali para trazer mais resultado para o dia. E essa época é uma época de mídia muito cara, né? Black Friday. Então, você está com o SEO bem certinho, você vai ter, além de ter um bom resultado, uma conversão legal, você vai ter também uma economia nos canais que você pode direcionar para outras coisas depois. Então, eu acho que todo um papel, tudo é complementar, não adianta, né? Então, você tem que ter o SEO bem estruturado, bem pensado, com tempo, com antecedência antes, se preparando para o dia para a época da Black, ele poder colher todos os resultados. Legal, Maurício. Você falou até esse dado de mídia, um dos dados que eu anotei aqui, eu não sei se isso reflete também na Balarot, mas eu cheguei a ver que o CPM, em tempos de Black Friday, ele pode aumentar até 97%, obviamente, devido a essa alta concorrência. E acho que o cliente, quem está pesquisando, na verdade, né, quem está muito interessado, acaba preferindo, acho que os conteúdos mais orgânicos, que talvez tenham uma visão mais limpa, digamos assim, uma visão mais fidedigna dos produtos. Não sei se é alguma coisa que reflete diretamente na Balarot, essa questão do aumento do CPM na mídia. Aumenta bastante, né? Aumenta bastante nessa época, às vezes eu já peguei acho que 60%, 70% de aumento ali, né, CPM, pelo menos na nossa área. E como você falou, a confiabilidade também, a conversão no orgânico está bem melhor do que na mídia paga. Então, é um canal que vale a pena a gente investir ali, porque realmente é mais barato ali e traz um resultado bem interessante. Legal. Júlia, agora eu queria ouvir seu ponto de agência. Acho que você tem vários vieses para compartilhar com a gente, né? Acho que trabalhando internamente numa agência com diversos clientes, acho que você pode ter um pouquinho dos dois, né? Acho que talvez tenha gente que queira falar que é mais um motor de aquisição, que é mais um suporte nesse período de conversão. Queria que você passasse um pouquinho para a gente. Bom, eu vejo que é muito as duas coisas, tá? Ele atua nas duas frentes, tanto em aquisição quanto em conversão. Mas, assim, durante a Black Friday, ele também atua muito, muito, muito fortemente como um suporte até para outros canais, né? Porque muitas vezes a gente traz ali um cliente de mídia paga que não está 100% qualificado, que não está 100% pronto, e ele consegue encontrar ali conteúdos ou coisas do tipo no nosso site que vão reforçar a autoridade e a credibilidade. Então, eles atuam como um suporte, mas se a gente trabalhar bem antes do evento, ele se torna um dos maiores motores de aquisição, né? Então, eu até brinco que a mídia paga é legal enquanto a gente está apertando o botão, né? Enquanto a gente está colocando dinheiro. Mas, se a gente trabalha muito bem esse SEO antes desse evento tão importante, a gente consegue trazer um resultado histórico, tá? Então, eu tenho cases aqui na e-commerce de diversos clientes que a Black é o momento mais esperado e que, de fato, consegue trazer ali 40% até 70% a mais de conversão somente nesse mês. Então, é muito importante que a gente se antecipe e comece a montar essa estratégia o quanto antes, tá? Legal, Júlia. Eu não sei se você tem esse dado, você falou, né, que vocês têm alguns cases e passou uma margem de aumento. Tem algum tipo de segmento que costuma ter maior aumento? Então, sei lá, eletrônicos que as pessoas acabam procurando mais, coisas de menor valor. Então, tem algum segmento? Vocês têm algum dado que, enfim, dentro da e-commerce, obviamente, que vocês têm essa
esse feeling do que vende mais? Referente a eletrônicos, ele realmente é um dos segmentos que mais dá certo, que mais acaba ocorrendo esse aumento de conversão, mas é bem geral, a gente percebe em todos os nossos clientes. É quase que um padrão de mercado. Alguns menos, né? Mas como roupas, por exemplo, acaba variando de 30% a 40%, mas eletrônico ele consegue disparar bastante nesse período. Então, é um dos nossos maiores cases aqui. Legal, Vira. Agora eu queria ouvir o Afa. De novo, acho que estando imersa numa agência, acho que com diversos clientes você consegue ter uma visão de como que funciona SEO e conteúdo na Black Friday para alguns clientes, para alguns segmentos. Sim, é até difícil responder por último, porque eu acho que eu iria falar um pouco aqui do que cada um falou, né? Então, complementando o que cada um falou, que eu concordo em gênero, número e grau, né? Que, na verdade, o tráfego pago, ele converte melhor até, né? Com SEO, né? Junto com SEO, por conta do custo das campanhas, né? Tem maior relevância, enfim. Esse é um ponto-chave também, né? Que eu acho que, complementando o que os colegas não falaram. Então, por exemplo, você está com mídia paga, a mídia paga vai se tornar mais sustentável, o dinheiro rende mais, vamos dizer assim, né? Não vamos falar que fica mais barato, o que não é que fica mais barato, mas o dinheiro rende mais em campanhas patrocinadas. Então, esse é um ponto que eles não falaram, que eu acho extremamente importante. Claro que SEO para as empresas, a gente entende como um canal de sustentabilidade maior dentre as demais mídias, não que as outras mídias a gente, porque só trabalhamos SEO, trabalha só com SEO, que não fazemos as outras, não usamos as outras mídias ou não consideramos as outras mídias. Não, uma mídia tem que estar sempre atrelada à outra e as estratégias de SEO têm que ser pensadas em conjunto, né? Então, é bastante importante essa questão que você falou, né, de canal de aquisição, de não deixar a mídia paga, mas são SERPs do Google muito importantes, né? Então, quanto mais SERPs absorvermos em SEO, né, que não é só ali palavras-chave, né? A gente tem geolocalização, a gente tem várias outras, a gente tem a IA, né, que sofre aí bastante influência do que é feito em SEO. Então, esse resultado de pesquisa, ele é tão importante nesses quesitos também, além do que eles falaram. Legal, Alfa. Agora, eu vou começar por você e eu queria ouvir um pouco mais do ponto de vista técnico, né? Eu não sei se você tem, eu acho que SEO, na verdade, acho não, né? Pelos meus anos já trabalhando, SEO para mim não tem uma receita muito de bolo, receita prontas para ter sucesso, mas eu queria que você desse uma dica para a gente, na verdade para as pessoas que estão nos ouvindo, quais 3 estratégias que você vê como fundamentais para que o varejista consiga vencer na Black Friday, para que o varejista consiga ter sucesso, ter resultado, conseguir vender mais, aparecer nas primeiras páginas, né? Acho que esse é o sonho de todo mundo, né? Aparecer, assim, putz, comprar celular XPTO, que está lá na primeira página organicamente. Na sua visão, quais são 3 dicas fundamentais para que isso aconteça? Eu separei 3 aqui, escrevi essas 3, né, para ficar bem assertiva aqui, não ficar delongando muito, mas, assim, antes dessas 3, eu queria ressaltar muito a questão do SEO técnico, né, que é muito importante que essa lição de casa seja feita antes dessas 3 técnicas, mas supondo que tenhamos essa parte feita, muito bem feita, enfim, aí eu falaria palavras-chave, né, de intenção transacional antecipada, isso um pouco antes, aí, como o Maurício falou, uns 60 dias antes, enfim, até antes o planejamento, mas já pensar nessas palavras-chave transacionais antecipadas, que são lacunas, né, que a gente vai encontrando isso e aprendendo ali no negócio de cada cliente, né, por exemplo, melhores ofertas, coisas assim, essa antecipação, ela funciona muito, né, palavras-chave de oportunidades locais também, que são lacunas que acabam funcionando muito bem para a época da Black Friday, porque eu estou querendo comprar isso há muito tempo, mas deixa eu ver aqui o que me dá frete grátis, entrega mais rápida, né? Então, muitas vezes, dependendo do negócio, claro, é uma estratégia que aumenta muito a conversão. E a última é a clusterização por categorias sazonais.
Então, eu vejo essas 3, assim, como as mais importantes e que dá para ser trabalhado também pós-Black Friday. Legal, Rafa, acho que são ótimas dicas para o pessoal anotar. Eu já vou preparar aqui com o nosso time para a gente fazer um recorte especificamente dessas dicas e a gente colocar nas nossas redes. Eu já vou aproveitar, Júlia também acho que está imersa, acho que ela pode ter algumas dicas super interessantes para compartilhar com a gente. Júlia, se você puder dar algumas dicas que você tem visto aí no dia a dia da e-commerce, que acho que são válidas para compartilhar com o pessoal. Claro. Bem, eu separei uma estratégia que é a minha favorita, é a que eu mais tenho visto dar certo em todos os meus clientes, então eu sempre recomendo essa estratégia para todo mundo, que é trabalhar com intenção de busca comparativa mesmo, antes da Black, então começar a trabalhar isso bem antes. Então a gente separar alguns termos como melhor o produto X ou Y, vale a pena comprar o produto X? Trazer review, comparativo entre 2 marcas. Cara, isso acaba funcionando muito, 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 porque na Black é um período onde todo mundo está atirando para todos os lados, né? Então, o meu cliente, ele fica perdido ali com tanta mídia, tanta coisa aparecendo para ele, ele dispersa muito, né? Então, quando a gente traz esse tipo de conteúdo, a gente consegue ali sanar todas as dúvidas dele e, de fato, acabar gerando conversão. Então, esse não é um conteúdo que ele somente serve para gerar autoridade, né? Ele ajuda muito na conversão. Então, ele cai muito bem na época de Black. Esse eu diria que é a minha maior dica. Eu tenho um case, nem estou chegando, né, mas eu tenho um case no nicho de idiomas, onde a gente começou a trabalhar rankings logo 6 meses antes. E quando chegou na Black, a gente estava posicionado em primeira posição. Então, a gente notou que somente nesse período aumentou 35% de conversão por esse ranking específico, tá? Então, foi muito bacana mesmo e eu recomendo para todo mundo essa estratégia. Acho que quem está assistindo a live aqui vai conseguir se aproveitar de umas boas dicas. Acho que vindo de 2 agências hiper especialistas aqui, acho que faz total sentido de novo. Acho que vale mais um corte aqui para a gente usar depois nas nossas redes e compartilhar com todo mundo. Agora eu quero ouvir do Maurício. Na verdade, eu não vou perguntar para ele sobre dicas, mas eu quero ouvir do lado dele, principalmente de quem está quase na ponta final, assim, oferecendo. Tem muita estratégia na Black Friday que a gente acaba trabalhando landing pages, conteúdos especiais, para a gente ter alguma variabilidade. O que você acha, Maurício, obviamente na sua experiência, na experiência de trabalhar também com a Ballarote, nesses conteúdos especiais, né, além da otimização técnica, obviamente, que a gente já tem falando aqui, e a gente está partindo do pressuposto que a gente já está todo mundo preparado, enfim, agora a gente vai meio que preparado para fazer o gol, mas eu queria ouvir de você nessas landing pages, nesses conteúdos especiais, seja e-book, seja, de novo, landing page, o que não pode faltar em termos de conteúdo, em termos de senso de urgência, que você considera fundamental para que o cliente consiga converter nesse momento. De novo, aí pode ser da sua experiência, de como vocês têm usado na Ballarote. Acho que isso seria legal de ouvir. Eu acho que até o Rafa falou um pouco sobre isso ali. A gente tem muitos pontos de contato agora com o cliente fechar uma venda, né? Então é importante ali você estar realmente com a parte do orgânico funcionando bem, a parte a mídia paga também, e redes sociais também bem alinhado, funcionando bem, que tudo uma coisa complementar. Mas você também trabalhar conteúdo, tipo blog, landing pages, conteúdos especiais que vai informar teu cliente para poder fazer uma compra bem feita, eu acho que você acaba gerando autoridade da tua marca, você acaba trazendo insights para o teu cliente ali que ele consegue fazer uma compra bem informada, né? Então, tudo isso traz relevância para a tua marca. Então, você tem uma estratégia com tudo isso amarrado e montado, teu site com bom conteúdo, trazendo... tirando dúvidas do teu cliente, mostrando toda a relevância do teu produto, da tua venda, tudo isso complementa e amarra numa estratégia que te dá muito sucesso na Black. Então, por isso o trabalho tem que começar muito antes, uma seleção, uma curadoria de produtos para a época ser bem feita também, porque nem a gente tem varejo, tem bastante produto, então tem que saber o que vai oferecer para o cliente. Então, quais palavras atacar, mostrar o conteúdo assim, uma forma prática e bem posicionada dentro do seu site, isso faz toda a diferença. Bem legal, Maurício. Acho que é muito importante para as pessoas ouvirem esse ponto de vista, né? E eu acho que a conversa ela acabou se enviesando para um tema que, inclusive, estava no roteiro, mas eu não vou deixar de perguntar, por mais que a gente já tenha falado, que é com relação ao time, né? Acho que você falou, a Júlia falou também com relação ao time. E eu queria que vocês passassem na visão, seja dos negócios de vocês ou de vocês mesmos
como profissionais, qual que é o maior aprendizado que vocês tiveram com relação ao time da Black Friday, com relação, pode ser ao último ano ou aos últimos anos? Eu sei que cada vez mais o tempo tem que ser mais distante ainda, mas quando vocês acham que é um dia específico, a gente vai manter nessa linha dos 60 dias, se der para começar antes é melhor, ou se começar antes também a gente pode ter algum impacto negativo, e quando vocês começam de fato a aquecer o tráfego, e aí cada um em seus negócios, e soltar conteúdo? Vou começar com a Júlia agora, queria ouvir um pouquinho da visão dela com relação a isso. Acho que meu maior aprendizado aqui na e-commerce e até com outros clientes é que SEO na Black não se faz em novembro, né? A gente sempre tem uma tendência de tratar esse evento como uma ação pontual, só que é uma construção, né, de meses, com muito esforço para a gente chegar nesse resultado. Então, para mim, né, o trabalho ele começa justamente na semana 2 pós a Black Friday. Acabou a minha Black, eu já estou me preparando para a Black do ano que vem. Em um momento que a gente analisa todos os dados, entende o que performou, o que não performou, o que houve queda de conversão que a gente poderia melhorar, e daí manter todas essas páginas vivas, né? Então, ativas todo ano, atualizando, conseguindo backlinks, criando novos conteúdos com muita linkagem, para quando chegar o próximo ano, a gente já ter uma página que tem histórico com o Google, né? Com tráfego, backlink, e aí a gente não precisa disputar do zero com quem começa a trabalhar naquele mês. Então, eu acho que o maior aprendizado que a gente pode ter é começar logo quando acaba a Black desse ano. Ótima dica. O Afa, você tem alguma dica diferente com relação ao time? Acho que você está no mudo, Afa. Estava no mudo. Complementando mais uma vez o que a Júlia falou. Isso mais, né? A gente vai complementando. Enfim, eu acho que o cliente chegou, né? Ou a empresa chegou atrasada, a gente começa, sim, fazer, né? Toda uma preparação de um planejamento anual, não só Black Friday, mas um calendário de promoções e datas comemorativas sazonais da empresa, né? Então, a gente não pode só considerar a Black Friday. A Black Friday, se, né, o nosso determinado cliente ele quer naquele momento, enfim, a gente vai usar, vai orientar as estratégias que dá para ser usadas naquele momento para não perder a Black Friday daquele ano. Então, vamos lá para o tráfego pago, vamos aproveitar o que a gente tem de SEO, o que a gente consegue fazer, né, na parte de clusterização que a Júlia falou, que eu falei, né, de preparar, de melhorar as páginas ali. A gente sabe também que SEO é muito trabalho mesmo, porque a SEO, a Cidadanese se especializou em SEO por conta disso, porque realmente é trabalho demais, não é só simplesmente, já fiz, está pronto. Eu vejo muito isso ainda no mercado. O SEO está feito, nunca está feito, nunca acaba. Por quê? Porque a concorrência está se mexendo, as empresas estão ali constantemente trabalhando para subir os links delas e cair o seu, enfim, e aí por diante. Então, tá bom, ok, chegamos, então vamos trabalhar, sei lá, tráfego pago, vamos trabalhar o que a gente tem, vamos remediar a situação. Chegamos um pouco antes, o que dá para a gente absorver? De um ano para o outro, o planejamento vai ser bem diferente, e aí a gente fala na escalonagem, né? Tudo dentro da SEO, a gente tem que falar em escalonamento. Então, chegou agora, perdeu o timing, vamos aproveitar o que dá para aproveitar agora e fazer isso, né, ser algo crescente com projeções para que no ano seguinte, no outro ano e no outro ano, mesmo com um ano já preparado, já obtenha ainda melhores resultados, porque sempre tem como crescer mais. Legal, Afa. Eu vou entrar num assunto agora que o Maurício tinha puxado, que é sobre blog. Eu queria ouvir agora, acho que vou começar pelo Maurício, que ele puxou esse ponto, mas eu queria ouvir de vocês se o blog ainda tem relevância. Eu acredito que sim, eu bato muito nessa tecla de que o blog sempre vai ter relevância. Acho que principalmente quando a gente está falando de conteúdo orgânico, acho que ele tem sempre relevância e trazendo o meu ponto de vista, mas eu queria ouvir de vocês se o blog ainda tem relevância, principalmente para essas estratégias de Black Friday, né, quando a gente está falando majoritariamente de conteúdos de topo de funil, e se faz sentido para vocês, se vocês têm algumas estratégias específicas de blog, se tem clientes que vocês
preferem focar de fato só em blog, porque eles têm muito material para suprir. Eu vou começar pelo Maurício. Como que vocês aí na Ballarote enxergam uma estratégia de blog para Black Friday, principalmente para alimentar esses leads durante o período de Black Friday? A gente usa bastante durante o ano, porque o nosso cliente, principalmente aqui de materiais de construção, ele tem muita dúvida no manuseio do produto, né? Então você acaba gerando uma estrutura e qualificando esse lead. Então eu passei o ano inteiro qualificando os meus leads e chegou nessa época do ano, eu vou conseguir fazer uma publicidade dirigida para cada um deles. Então eu vou trabalhar quem está procurando torneira, eu vou procurar torneira, acabamento, então consigo fazer uma segmentação. Então isso dá uma força e ajuda muito na conversão e uma estratégia bem forte. Embora agora a questão do blog, acho que vai ser relevante por muito tempo ainda, mas o uso de IA agora tem mudado um pouco o comportamento nosso, principalmente do nosso cliente também, que acaba buscando muito na IA. Então eu acho que você está com o teu site também bem otimizado para que a IA busque o conteúdo nele e leve sua marca para dentro. É uma estratégia que vai funcionar super bem no próximo período, né, um período curto. Então tudo é complementar, não adianta. Você tem que estar com um conteúdo bem estruturado no teu site para que o teu cliente, as IAs busquem o conteúdo e façam traga relevância para a tua venda ali e consiga ter uma conversão sempre melhor. Legal, mas enfim, obviamente você tem muitos clientes. A estratégia de blog entre eles costuma variar? Vocês têm algum tipo como o Maurício falou, né? O pessoal da Ballarote, eles necessitam, acho que, de uma informação um pouco maior devido aos produtos. Como que vocês enxergam o conteúdo de blog para alguns clientes? Se vocês têm estratégia, se você, obviamente, considera o blog como parte da estratégia de SEO para Black Friday? Sim, isso tão importante quanto, né? Quem está muito iniciante em SEO pergunta sempre, né? Blog ainda funciona, né? Aquela coisa. Funciona muito, né? Principalmente em topo de funil, né? Para tração, enfim. Uma estratégia básica que a gente geralmente usa é fazer a atração, captação de base e depois, principalmente em época de Black Friday, utilizar para remarketing, né, essa base. Então, assim, tudo é muito aproveitado. É um canal, né? Mas, obviamente, cada cliente tem uma estratégia diferente, tá? Não é todos que nós usamos a mesma estratégia. Depende muito. Tem cliente que precisa mais dessa cobertura topo, meio, fundo, enfim, cada um a gente vai entendendo o equilíbrio, onde tem mais lacunas para se atacar, enfim, é muito trabalho, né? Então não dá para falar no arroz com feijão, né? Como a gente está. Essa é só uma ideia por cima ali, mas quando a gente se depara com os clientes, cada cliente acaba tendo necessidades diferentes, né? E aí que veio a S-Over, que automatiza até 1.000 conteúdos por mês com a IA. Então, para ver a importância, né, e aceleração SGE, GEL, enfim. Então, é algo que, você vê, começa pelo blog, começa ali em atrair, né, enfim, em fazer aquele cliente considerar, até mesmo na recompra, né, acaba sendo muito influenciável o blog. Júlia, você pode também dar sua visão sobre blog, o que você enxerga como potencial, o que vocês têm trabalhado por aí também? Ótimo. Eu sou uma amante de blog. Eu acho que a gente tem um péssimo hábito de achar que blog não converte, mas justamente por usar a estratégia errada. Então, eu tenho um case aqui na e-commerce que o blog do meu cliente é responsável por 45% do faturamento mensal da empresa. Então, isso é muito acima da média, inclusive, e mostra como o blog ainda é um canal muito estratégico, porque no blog eu consigo aproveitar e captar meu cliente em todas as etapas. Então, desde um cliente que está muito iniciante ainda na minha jornada, até os mais avançados, mas justamente porque a gente trabalha muito fundo de funil, eu gosto muito em todas as estratégias, isso é muito comum, de adicionar muitas coisas de fundo de funil, porque aí sim que a gente vai ver o dinheiro entrando, né? Trabalhar topo de funil tem mudado, tem sido diferente desde a entrada das LLMs, mas se não amarrado com uma boa estratégia de fundo de funil, ele não faz muita diferença, sinceramente. Então, assim, a gente consegue aproveitar também com outros canais, né? Trabalhando o topo de funil, a gente consegue trabalhar a CRM, a gente consegue trabalhar a mídia, como o Alck falou. Muito trabalho, dá para aproveitar e fazer muitas coisas, e o blog é só uma parte da estratégia de tráfego orgânico que a gente precisa considerar.
Pô, muito legal ouvir isso daí. Eu também sou defensor ferrenho de blog. Enfim, acho que é uma das estratégias principais, assim, quando a gente está falando, principalmente de conteúdo e SEO. Acho que cada um trouxe um ponto de vista super interessante em termos desse produto. E eu não poderia deixar de falar de um termo, na verdade, que o Maurício falou, a Wafa também acabou puxando aí, que é IA. Eu acho que a gente está, talvez no ano mais forte de IA, principalmente relacionado à questão de produção de conteúdo, e eu acho que a IA totalmente vai ter um impacto quando a gente está falando de conteúdo, quando está falando de SEO para Black desse ano. E eu vou levar essa primeiro para o AFA, já que ela falou que tem algumas estratégias, que está implementando alguns projetos de conteúdo com o uso de IA dentro da SEO. Como que você visualiza o uso de IA, acho que nessa parte de conteúdo de SEO, para Black Friday? Como que os clientes conseguem potencializar, seja conteúdo, seja otimizações, enfim, seja a estratégia como um todo com o uso de IA? Qual que é o grande benefício que ela traz para as pessoas em termos de conteúdo para um período sazonal, digamos assim? Então, eu acredito que ela funciona até mais rápido, né? Assim, muitas vezes você indo ali, trocando a ideia, ensinando a IA ali diariamente com o que você faz, né? Já é um ganho, né? Então, imagina você ainda automatizando conteúdos e fazendo ali, né? Os indexadores do Google, tá passando ali o tempo todo, né? Então, é algo que se automatiza e que a gente vê um crescimento muito mais rápido, né? Então, a gente tem essa visão de diversas formas da IA, só que a principal é essa, porque hoje a IA, ela já popularizou muito, assim, foi avassalador, né, a forma como se popularizou. Então, as pessoas estão pedindo conselhos, estão pedindo ideias, estão pedindo até, o que eu posso aproveitar de melhor na Black Friday, por exemplo. Tem de tudo, né? Então, eu acho que esse é um ponto principal, que hoje as empresas que não estão pensando nessas estratégias estão realmente ficando muito para trás. Porque você imagina ali as milhares e milhares de formas que você tem de colocar um conteúdo. Né? Então, as formas de pitches que você pode fazer do seu conteúdo, né? Até como a Júlia falou, né? Linkando o topo ao fundo, ou fazendo mais topo, ou fazendo mais consideração, enfim. São estratégias que você desenha e que, quando você automatiza, você consegue, assim, crescer resultados, assim, em larga escala, né? Então, eu acho que essa é a principal dica em conteúdo, subir conteúdos de verdade, tanto conteúdo navegacional, transacional, informacional, enfim, você vê, né? Tem um volume gigantesco, nem só falando em topo, meio e fundo, ainda subdivide em vários outros tipos, né, que a empresa pode lidar, pode ter ideias, né? Eu acho que essa é a sacada do nosso web, né? Que é trazer ideias, né? Então, a IA hoje, eu acho que é o que as empresas mais carecem de entender, porque é algo ainda muito novo, né? Bem legal o ponto de vista que você trouxe. E aí, agora que eu ouvi, vou trazer agora uma visão complementar, vou tentar trazer uma visão complementar da Júlia. Como que ela tem sentido os clientes, obviamente, do lado da e-commerce, com essa necessidade, obviamente, aumentar o tráfego orgânico pelos meios tradicionais, acho que isso já é muito forte. Mas, obviamente, todo mundo agora quer crescer nos tráfegos via IA, né? Acho que esse digo que é a menina dos olhos para a maioria das marcas que estão vendendo. Como que tem sido essa demanda, né, essa necessidade dos clientes de aumentarem tráfego via IA, além, obviamente, do Google? Como que vocês têm trabalhado isso? Como que você enxerga esse potencial para os próximos meses? E até para Black Friday também. Nossa, eu acho que 9 a cada 10 clientes que chegam aqui acabam pedindo serviços de fato, né, ser mencionado pela IA. Então, tem mudado muito, não é mais o SEO tradicional, isso, inclusive, tem gerado uma super repercussão no mundo de SEO, acho que quem acompanha LinkedIn tem visto isso, porque muitos acham que GEO, né, que é, de fato, o SEO para inteligências artificiais, não deixa de ser SEO e não deixa de ser um buscador, né? Então, a gente deve trabalhar como a gente sempre trabalhou em SEO, só que pensando num novo canal. Mas eu noto hoje que, com o avanço das LLMs, a experiência ela tem mudado muito, a SERP tem mudado muito, e aí tem
mudado interface, as respostas agora elas são geradas pela IA, entregando contexto, linkagem, ação direta na IA, então tem se tornado muito exponencial, sabe? Os nossos clientes têm sentido, porque acaba perdendo, em alguns casos, né? No começo notaram queda de tráfego, e depois até você se habituar, como que você faz para ser mencionado, então é tudo um aprendizado, tudo muito novo. Então significa que o papel do SEO está evoluindo cada dia mais, porque a gente não quer só ranquear, a gente quer ser referenciado dentro daquele novo mundo. E para isso a gente precisa deixar de só pensar em palavra-chave, de ter essa mente pequena relacionada a só palavra-chave e vou trabalhar isso. Não, hoje a gente precisa produzir um conteúdo citável, com sempre dados atualizados, pensando em entidade, arquitetura. Então, o trabalho é muito extenso e é muito mais difícil do que parece. Não é só o SEO tradicional, a gente tem muitos outros fatores para considerar para ser, de fato, mencionada ali pelas LLMs. E pensando muito no que a Wafa falou sobre a geração de conteúdo massivo pelas IAs, ela tem ajudado muito na parte operacional dos nossos clientes, e a gente também tem usado muito isso, mas a gente usa muito com critério, né? Porque o volume ele só importa quando, de fato, tem um direcionamento estratégico e quando vai ter, de fato, um resultado. Então, a IA ela acelera muito a criação hoje de tudo que a gente tem feito aqui na e-commerce, descrição de produto, FAQ, blog mesmo, mas a gente tem uma curadoria ainda muito pesada por trás para levar para o nosso cliente o melhor dos mundos. Com uso de IA, mas ainda assim é um trabalho artesanal, sabe? Tá mutado. Os clientes devem estar muito ansiosos pelos resultados que vão chegar. Muito. E Maurício, como que está o uso de AI do lado de vocês? O que vocês têm feito de interessante? Conta pra gente, compartilha um pouco dos segredos aí da Ballarote. Bom, não tem mais como voltar atrás, né? Então, acho que desde a geração de conteúdo, a gente tem usado muito IA, até para montar a imagem, ambientação de imagem, né? A gente não fazia, a gente tinha uma dificuldade com isso, a gente tem muito produto. Cadastro de produto, cadastro já nasce já com o IA auxiliando, né? Então tem bastante coisa que a gente tem feito. Então, desde a geração de conteúdo, com esse trabalho que a Wafa também tem feito ali com a empresa, a gente também tem feito um teste com alguns produtos nossos, principalmente nas categorias chaves ali, então o uso está bem exponencial de IA aqui para a gente. E a gente tem colhido bons resultados já. Legal, Maurício. Eu vou aqui compartilhar com vocês, eu vou mudar um pouquinho o rumo do roteiro, porque tem muita gente fazendo perguntas aqui no LinkedIn. A gente teve um pequeno problema com a transmissão do nosso Instagram, então foi todo mundo direcionando para lá, mas as pessoas estão acompanhando. E eu vou já puxar uma pergunta, não vou deixar para o final, não. E eu queria que vocês me ajudassem a responder. Eu não consegui ver quem que é o usuário, porque só apareceu aqui o user LinkedIn, mas vamos trazer um pouco da visão das pessoas que estão nos assistindo e tirar essas dúvidas. A pergunta é: como equilibrar o foco em performance imediata, como é o caso da Black Friday, com uma estratégia de SEO de longo prazo que fortaleça a autoridade orgânica da marca? Alguém quer puxar a resposta, enfim, o primeiro ponto de vista? Eu vou deixar vocês aí. Posso puxar. Por favor, ó. Vamos lá. Bom, se, por exemplo, já tem algum histórico em tráfego pago, isso já é um ponto já de saída, né? Qual que é o histórico que deu melhor conversão? Como é que foi, né? Então, assim, a gente vê que tem muitas empresas que está começando aquilo, né? Vai muito de montar uma estratégia inicial, a curva ABC de produtos, aquela que você tem uma melhor experiência em vendas, que você já tem, de repente, em loja física, ou, enfim, pesquisa também por intenção de buscas, né? Como é que é o volume de buscas disso. E aí, assim, você já puxa, né, uma estratégia já para SEO, o que dá para ser feito. Por exemplo, palavras de mais baixa concorrência, né? São palavras que ranqueiam mais rápido, de repente, isso pode ajudar dentro de uma estratégia, mas é muito assim, primário dizer sobre isso, né? É só um ponto de partida e um caminho das pedras, vamos dizer assim, né? É um aprendizado. Quando a Júlia falou de conteúdos que
se tornam mais artesanais, né, enfim, tem um outro ponto. Na parte da automação, quando a gente automatiza conteúdos, ele automatiza, mas a gente precisa ensinar o que a gente realmente quer. Justamente a gente sempre orienta a envolver o comercial da empresa. Por quê? Porque o comercial que está ali no dia a dia, ele entende muito bem os gatilhos mentais de conversão, por exemplo. Então, essa é uma dica que é muito legal também trazer para o marketing e trazer para esse início. Então, quais esses gatilhos, né? O que eu falo para o meu cliente que eu vejo que converte, né? São ideias que ajudam muito nessa moldagem, né, desse conteúdo, porque quando a gente automatiza, a gente acaba, no começo, tendo que ensinar mais, para depois ele vai te entregando ainda com mais qualidade, né? Então, são pontos das estratégias que a gente vai orientando, né, os nossos clientes, para que não errem, né? Não fique só no ligar o automático e depois esperar a conversão orgânica acontecer e achar que vai ficar, né, vai resolver o mundo, que também não é assim, né? Obrigado, Wafa. Depois eu vou deixar, porque eu já vi que tem mais 2 perguntas aqui, vou deixar mais para o final. Pelo jeito, tem mais um amante de blog aqui, o Fábio Viana, eu vou até reforçar o comentário dele, que ele falou que o blog é tipo um site para orientar o lead, tirar dúvidas e melhorar a conversão. Concordo super, acho que tem mais alguém que está usando bem o blog também nessa jornada. Cortou de novo. É uma cortadinha. Agora deu uma oscilada aqui na minha internet que apareceu até o... Mas acho que vocês estão me ouvindo de novo. Agora eu vou ir para uma outra pergunta que acho que a gente não trabalhou ainda, e eu queria muito ouvir a visão de vocês nesse sentido de quais são os erros mais comuns de SEO, e aí a gente pode ser o SEO mais tradicional, o SEO mais técnico, que vocês veem que derrubam o ranking das páginas na véspera da Black Friday. Qual que é esse imediatismo que os clientes tentam adotar, assim, que as marcas tentam adotar, que acaba derrubando o ranking nas primeiras páginas nessa véspera da Black Friday? Maurício, você pode compartilhar com a gente um pouco? Vou começar com você agora. Eu acho que tem alguns clássicos, né? A gente mexia muito em redirect na época um pouco antes da Black. Fazer mexer muita atualização no Robots TXT, fazer muita coisa que leva tempo para o aprendizado ali, que você pode ter que ter um tempo de... Por isso que eu falo, a Black já está acontecendo para a gente, né? Agora, chegar no final ali, começar a fazer muita mexida muito, muito próximo ali, eu tenho um pouco de receio, assim, acho que tem de derrubar, assim, e você acaba perdendo até tráfego fazendo isso. Então, agora o ideal é você fazer uma boa análise, manter o que está bom, tentar melhorar o que dá para ser possível e manter. E, claro, por se preocupar muito, acho que com a parte também do site, carregamento, velocidade, usabilidade do site, isso também faz toda a diferença ali para manter uma experiência e acho que até o SEO ali funcionando de uma parte mais correta. Legal. Júlia, você pode compartilhar alguns erros que você talvez vê por aí da sua experiência também durante essa véspera de Black Friday? Acho que o erro mais comum é mexer em estrutura de URL de site. Esse é o maior pecado que a gente pode cometer. Por exemplo, a gente tem muito e-commerce, né? E-commerce que vai lá e faz uma promoção. E aí adiciona coisas no produto que geram uma nova URL, ou seja, um novo SKU. E aí gera duplicação de conteúdo, começa daí para pior. E aí começa a derrubar ranking, ou começar a fazer muita exclusão de produto, deixar a página 404 apontando com erro. São coisas que eu não gosto de mexer e eu falo, em time que está ganhando não se mexe, né? Conseguimos a primeira posição, a posição que a gente estava ali almejando, a gente não mexe mais, pelo menos nesse período. É diferente, né, de trabalhar um conteúdo ali que a gente vai atualizar, que a gente precisa atualizar ele mensalmente, semestralmente, conteúdo de Black. Se você não conseguiu a primeira posição antes de novembro, é muito difícil, entende? Você chegar lá em um mês, você ter uma LP Black Friday que vai chegar no primeiro lugar. Então, tem essas coisas que se você fizer, vai dificultar mais ainda a sua vida. Então, o primeiro erro é não se antecipar e o segundo é mexer em estrutura de URL, redirect, excluir produto, SKU, aí dá um monte de problema.
Boa. Wafa, eu queria ouvir um pouquinho de você. Eu só vou fazer um parênteses no comentário da Júlia. Acho que tem muita marca, muito cliente, muitas pessoas que ainda acreditam. Nossa, falta um mês para Black Friday, mas acho que eu consigo colocar aqui. Compre mais na Black Friday na minha primeira página, vai dar certo, assim. É muito engraçado que, tipo, coisa, né? Esse trabalho aí são de meses, na verdade, né? Acho que a gente falou aqui de 60 dias, né? Acho que é uma média de 145 dias, mas é impossível a gente querer colocar um termo numa primeira página. Acho que ainda até nesse período já é muito desafiador. Acho que é um trabalho, igual a Julia falou, de ano, né? Terminou uma, já vamos começar a preparar para outra. Mas vou deixar você também falar um pouquinho, Wafa, de erros que você costuma ver aí, que você não indica que as pessoas fazem. A gente está falando para que as pessoas façam algumas coisas, mas eu também queria ouvir que as pessoas não façam também, né? Não prejudiquem a Black. Exato. Vou complementar de novo, né, o que eles falaram, mas eu já rio quando o Maurício falou, porque, cara, é incrível, né? Entra ano, sai ano, né? A gente cai no mesmo erro e muitas vezes nem é do gestor de e-commerce, nem é, né, do gerente de marketing, que já sabe disso, né? Muitas vezes vem do decisor, do chefe superior, enfim, vem de outros lugares que não entende muito bem que mexer em páginas que podem gerar erros na última hora, numa data importante, é muito prejudicial, né? Então, entra ano, sai ano, a gente vê esse erro acontecendo e aí assim, né? Então, vamos rezar para que isso acabe, né? Mexer em página pré-Black Friday. E o que eu acrescentaria é, muitas vezes, monitoramento de página, Core Web Vitals, essas coisas, de sustentação, né, de infra, em períodos assim de muito tráfego. Então, eu acho que esse é um ponto fundamental que muitas empresas esquecem de monitorar, né, e que é tão importante. Então, eu acho que de última hora é isso que tem que ser feito, não ficar mexendo em página para gerar mais problemas. É importante todo mundo seguir aqui as dicas, porque foi quase um consenso, né, do que a gente não deve fazer no período de véspera da Black Friday. Então acho que é bom as pessoas entenderem que a gente está falando aqui com especialistas, que acho que isso é bem importante. Mas eu queria ouvir agora de vocês o que não deve fazer, e eu queria ouvir de vocês agora quais métricas, aí obviamente na visão de cada um, e aí pode ser de acordo com o negócio, o Maurício pode falar um pouquinho de Ballarote, Júlia Wafa também com dos seus clientes. Quais são os principais KPIs que vocês analisam ou que devem ser analisados e monitorados? Digo, quase Black Friday é um período de quase de, né, war room, a gente tem uma sala de guerra. Quais são esses KPIs que devem ser analisados minuto a minuto, diariamente, enfim, que vocês consideram para as pessoas ficarem atentas também? Maurício, vou começar por você, que quero ouvir um pouco da visão do cliente. O que você costuma analisar aí de KPIs e métricas? Eu acho. Bom, tem o básico ali, né, que é o CTR, a conversão, o orgânico, como é que tá, ver esses indicadores, acompanhar em tempo real ali, eu acho que é primordial ali. E eu acho que a quantidade de fazer esse monitoramento também de performance, de se tem muitos erros, como é que tá, o que está acontecendo, eu acho que isso tem que estar muito, muito claro ali e claro, trabalhando os produtos, vendo o que está indo melhor, o que não está, onde tiver que concentrar os esforços. Então, isso com essa quantidade de KPIs, a gente consegue trazer e ficar monitorando e ajustando a estratégia em tempo real, quase em tempo real ali, para poder trazer sempre o melhor resultado. Legal. Júlia, você tem alguma visão diferente, algum KPI que seja um segredinho da e-commerce que vocês gostam de analisar para compartilhar com a gente? Olha, durante a semana da Black mesmo, praticamente a gente só olha para conversão, assim, conversão, receita, porque é a posição que a gente conseguiu, agora não tem muito o que fazer, né? Ela mesma vai se manter ali, não tem como a gente orar pelo leite derramado. Mas eu gosto muito de acompanhar a geração de leads, captação da base, que é muito importante também para a gente trabalhar um pós-Black Friday, e também olhar diariamente tráfego orgânico, CTR por posição, porque como a gente acaba aumentando muito a disputa ali com mídia paga durante esse período, é comum cair muito CTR, mas manter posicionamento. Então eu gosto de sempre ir analisando para entender até onde que está indo esse gap. Mas eu olho muito para conversão mesmo, porque a posição que a gente conseguiu agora, não tem como a gente subir, no máximo que vai acontecer é abaixar, mas a gente reza todos os dias da Black Friday para isso não acontecer. Fervorosamente.
O Alfa tem algum KPI, alguma métrica que também vocês costumam ver com mais detalhe nesse over? Alguma dica de sucesso aí para as pessoas analisarem com um pouquinho mais de cuidado? Não tem jeito, é conversão mesmo, não tem como. O cliente se mantém com a gente quando a gente entrega a conversão. No fim, é receita, no fim, é o projeto se pagar, no fim, trazer além dos resultados do ano anterior, né? Então, as KPIs, todas que eles falaram, são monitoradas sempre, né? Enfim, também varia um pouquinho de acordo com cada cliente, com cada objetivo. Tem cliente que muitas vezes não está esperando um retorno de receita, mas sim de aumento de base. Tem cliente que está... Bem, enfim, varia muito, mas claro que a gente está sempre pegando muito na conversão orgânica para manter o cliente. Boa. O webinar acabou passando um pouquinho do que a gente tinha previsto, né? Eu tinha falado que ia ser um pocket, mas o assunto rendeu, então eu não quis cortar, acho que tem muita coisa para falar. Antes de fazer a pergunta de fechamento, gente, que eu queria ouvir uma dica de todos vocês, eu vou ler algumas das perguntas e fiquem à vontade aí também para quem quiser puxar a resposta. De novo, eu não estou conseguindo ver quem que é esse usuário, mas a pergunta é: como criar uma experiência de SEO que não só converta, mas também gere confiança em um período de promoções em que o consumidor está mais desconfiado? Alguém tem um ponto de vista que queira compartilhar aqui e ajudar o LinkedIn User aqui, que eu não consegui ver quem é. Quer puxar alguém? Fiquem à vontade, gente. Vocês são especialistas. Eu gosto muito de trabalhar com basicamente um conteúdo que gere autoridade. Então, o blog ele ajuda muito nesse momento, porque o consumidor que vem de todas as mídias, ele vai ir no Google para buscar se essa empresa é confiável, se essa empresa é melhor do que outra, qual tipo de produto que é melhor ele comprar. Então, a estratégia de blog ele é muito funcional nesse caso. E uma coisa que eu gostei muito de fazer também no ano passado, de 2024, foi uma estratégia de acompanhamento das ofertas da Black Friday, de um segmento específico, né, em tempo real. Então, basicamente, eu acabei levando um ranking de acompanhamento de todas essas marcas, todas as ofertas que elas estavam fazendo. E isso acaba gerando uma transparência para o cliente, né? Ele acaba confiando em mim porque eu estou gerando uma informação relevante para ele, uma informação que, de fato, ele não precisa ir em todos os meus concorrentes ali para analisar o preço, por exemplo. Eu trouxe isso para eles dentro ali do meu conteúdo. Então, isso faz muito sentido, sabe? Porque ele entende que você não tem medo de se expor ali, de colocar um conteúdo, um nome de outra marca e o que de fato elas estão fazendo. Então, foi isso que eu usei no ano passado para aumentar a credibilidade e conversão para meu cliente. Boa. Alguém quer complementar também a resposta do Maurício? Eu, assim, de bate-pronto já vem a prova social review, né? E o review, ele também atende a uma SERP do Google, né? Então, é bastante importante a parte do review, que a maioria se você pergunta para as pessoas, fala assim, você compraria esse produto se você não vê se alguém está comentando, o que estão falando sobre esse produto nessa página, né? E até grandes marketplaces fazem isso. Então, assim, que já tem, né, a força da marca ali, utilizam de opiniões de outras pessoas sobre aquele determinado produto. Então, muitas vezes não é sobre a marca, né, é sobre o produto que a marca ali está oferecendo. Então, eu acho que o review, ele é um ponto de SEO e de credibilidade extremamente importante. Obrigado. Maurício, você quer complementar? Você acha que a resposta já foi eu acho que credibilidade é tudo agora. A gente tem que trazer esse conteúdo correto para o cliente ali, mostrar que realmente a gente é uma marca séria, está trazendo o melhor produto e está falando a verdade sobre o produto, né? Que não tem mais consumidor bobo, né? Agora todo mundo tem muita ferramenta para poder entender o que vai comprar. Com certeza. E agora tem acho que mais uma pergunta também. Essa daqui é da Mara, deu para eu ver de quem que é. Quais elementos da experiência de compra, como velocidade de carregamento e estabilidade, mais influenciam a conversão e o ranqueamento durante os picos de tráfego? Alguém quer puxar essa primeiro? Posso puxar, então? Eu sempre sou... Eu tenho que deixar a vez, às vezes. Bom, eu vou puxar aqui um pouco da sardinha agora para o Wake, né? Eu acho que a questão de estabilidade, de plataforma, né? Quando você escolhe aí
uma boa plataforma, você tem menos dor de cabeça com essa questão, e que, enfim, a Wake eu acho que hoje atende todos esses requisitos para a gente entregar um bom trabalho de SEO também, porque não se faz o SEO sem ter, né, uma boa ferramenta por trás, dando esse apoio no que é tão importante, né, que simplesmente é manter o conteúdo ali sem maiores problemas para os usuários. Eu acho que não adianta nada a gente fazer uma estratégia maravilhosa de SEO, trazer uma estratégia de mídia paga, trazer um monte de cliente para cá, se o cliente não consegue navegar dentro do site, não consegue comprar, né? Então vai tudo por água abaixo, toda essa experiência. Então esse cuidado e ter tudo é uma estratégia complementar ali. Então o cliente ter velocidade, carregamento, conseguir fechar o carrinho sem dificuldades, isso tudo faz a diferença na conversão ali. Então você pode ter uma estratégia linda de SEO, mas a tecnologia tem que acompanhar, né? O cliente tem que ser fácil para comprar, né? Tem que encontrar o que ele precisa. Júlia, quer complementar? Ou já tá? Acho que o pessoal já sabe. Acho que é muito isso mesmo, né? E lembrar de fazer tudo isso antes da Black Friday, né? Não adianta a gente chegar na Black e falar, putz, meu cliente não consegue navegar no meu site, não consegue realizar uma compra, as imagens estão todas pesadas, preciso fazer otimização. Obviamente, já vai ajudar muito se você tomar ação ali de resolver esses pontos, né? Mas, se você se antecipar, você sempre vai estar um passo à frente ali do Google e do nosso cliente e trazer a melhor experiência de compra para o nosso usuário. Então, pega um mês antes, de fato, 2 meses antes, revisa toda a parte técnica, faz uma super auditoria, vê o que dá para mexer, o que dá para melhorar com o seu time de desenvolvimento. Então, aqui na e-commerce, a gente já está assim, todos os nossos clientes pedindo revisão, fazendo auditoria todo o tempo aqui para, de fato, garantir que na Black a gente não vai ter nenhum período de instabilidade mesmo, tá? Em relação a Core Web Vitals, principalmente. Boa, acho que é isso. A gente acho que respondeu todas, pelo menos, as perguntas que eu cheguei a ver aqui. E vamos nos caminhar para os finalmente aqui do webinar. Vou ainda fazer aquela pergunta de fechamento, mas desde já agradeço todo mundo aqui pelo papo. Acho que foi super rico. A gente estava conversando um pouquinho antes. Eu falei que devia durar uma meia hora, 40 minutos, mas acho que tinha muito mais assunto para falar. Eu até pulei umas perguntas, não tinha se alongar muito mais aqui. Mas esse webinar vai estar gravado, ele está aqui no LinkedIn, a gente vai divulgar no nosso Instagram. A gente teve um pequeno problema da transmissão ao vivo, mas vai voltar para lá, vai estar no YouTube também. Eu acho que o pessoal vai divulgar também nas redes deles, então aproveitem aí, se preparem para Black Friday. Acho que a conversa já deu uma dica, acho que se preparem com mais antecedência ainda. Acho que a gente tem algumas coisas para a gente fazer ainda nesses próximas semanas. Mas acho que a principal dica é se preparem com mais antecedência, porque conteúdo e SEO faz muito sentido para esse período de Black Friday. E vamos lá, para fechar, eu queria que cada um desse uma dica de ouro, assim, o que vem de mais importante, o que é mais significativo fazer para Black Friday, para esse período de Black Friday. Talvez não seja aplicável ainda esse ano, justamente por questões de time, mas seja para os próximos, para Black Friday do próximo ano, seja para uma próxima campanha sazonal que vai ter, seja para uma estratégia que faça sentido, que cada um desse uma dica aí para a gente começar. Vou começar pela Júlia. Bom, eu tinha até anotado aqui, mas é uma dica que a gente falou durante todo o webinar, que é tratar o SEO como uma estratégia mesmo, de 12 meses e não de 12 dias ou um mês, então se antecipar, acho que é bem básico. Mas uma coisa que eu vejo muita gente errando é não se atentando à intenção de busca do nosso usuário. Então eu vejo muita gente com LPs lindas, nossa, design perfeito, mas que quando a gente vai analisar, ela não responde a termo nenhum, e quando responde para os termos incorretos. Então, se o cliente está buscando por melhor notebook para comprar em 2025, ele está buscando ali uma comparação. Não adianta trazer só uma LP com preço e esperar que ele compre, sabe? Então, eu acho que se atentar a isso e adequar sempre a palavra-chave à realidade do seu negócio. Se eu não sou um negócio maduro em SEO, se eu não sou tão forte ainda, não tem por que eu pegar e fazer uma LP geral de Black Friday. Às vezes compensa muito mais eu fazer estratégias com termos long tail, né? Termos que têm menos concorrência. Então, são várias diquinhas, coisas bobas que podem fazer a maior diferença ali no seu resultado final. Essas seriam as minhas dicas. Boa, ótimas dicas, Júlia. Wafa, dicas? Eu sempre falo que a gente tem que sempre integrar, né, produto, marketing e comercial. Sempre, sempre.
Então, às vezes, os times, parece óbvio, mas a maioria das empresas a gente vê esses times muito desconectados. E quando essa conexão acontece, a gente tem resultados muito melhores no global, né, em cada uma das áreas. Então, eu acho que eu daria esse passo para trás, né, falaria um pouquinho mais de gestão, né, em a empresa pensar como é que pode unir essas forças, porque o comercial, ele traz muito insights para o marketing, que traz muito insights para a área de produto, né, e produto a mesma coisa, ou departamento de compras, né, tem gente que, indústria, por exemplo, que cria o produto, ou empresas que muitas vezes está revendendo, então, ter ali, né, o comercial muito próximo, e trabalhando com sinergia, eu acho que é a grande dica que eu deixo aqui hoje, porque a gente vê os times desconectados e ainda por cima, um lutando contra o outro, né? Então, por exemplo, o marketing não está trazendo lead, ou, tá vindo tudo desqualificado, mas peraí, calma, se você tem uma venda mais consultiva, calma, vamos entender melhor isso, vamos, né? Não, mas às vezes errou de preço, errou de produto, aí, enfim, aí abre uma discussão bastante gigante, né, em cima desse tema, e que a união faz a força. Maurício, dica para a gente fechar aqui. Acho que para mim realmente é planejamento, né? Então, como acho que até falou e o pessoal a gente começa lá no compras, a gente escolher os produtos e trabalhar esses produtos de uma forma adequada, com certa antecedência, né? Para poder, desde o cadastro dele ser bem feito, trazer fazer esse planejamento de SEO lá atrás e vir evoluindo, né? Desde com toda a estratégia que a gente trouxe aqui dentro do webinar. Eu acho que dá para fazer bastante coisa ali, então sempre a dica que fica é planejamento e trabalhar com antecedência as coisas. Boa. Gente, obrigado mais uma vez, o papo foi ótimo, acho que poderíamos ficar mais uma hora aqui discutindo ainda estratégias, dicas, temáticas, o que a gente pode fazer ou não, mas o tempo está contado. Mas, de novo, esse webinar vai estar nas nossas redes sociais, vai estar no Instagram, vai estar no LinkedIn, vai estar no nosso YouTube, a gente vai usar muitos cortes, vai ser eu falei que vai ser uma semana de webinars da Wake, para Black Friday, mas a gente vai ficar trabalhando isso até o mês que vem, então vai ter muito conteúdo. Obrigado, Maurício, obrigado, Júlia, obrigado, Afa. Vocês querem deixar algum recado final, querem fazer um jabá aí, fiquem à vontade também. Vou deixar esse espacinho para vocês também agradecerem, venderem um pouco seus negócios, enfim, acho que fiquem à vontade aí para puxarem. O Afa, acho que pode começar. Vou começar. Agradecer, obrigada pela oportunidade, obrigada pela parceria. Somos parceiros aqui da Wake. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre o produto, sobre a ferramenta, sover.io/br. Lá tem todas as informações, né, sobre a automação, a IA, SEO técnico, enfim. E é isso, eu estou à disposição. Busquem meu nome, o AFA, é bem simples. Você coloca o AFA, você vai me achar em todas as redes. O AFA. E vamos bater o papo, vamos se conectar. Eu acho que isso é bem legal. A gente troca bastante ideia aí com os leads que vem chegando. E eu acho que é isso, essa sinergia de fomentar o mercado acaba não só ajudando a gente a ter mais clientes, como também ajuda o mercado a crescer mais, né, em SEO, enfim, não ser algo tão distante aí para muitas empresas. Tem muitas empresas que ainda é um cenário muito distante de se trabalhar, né? Enfim, é isso. Obrigada. Obrigado, Maurício, recado final? Eu só queria agradecer, né, a oportunidade de compartilhar um pouco das estratégias, de trazer esse conteúdo para o pessoal. Eu acho que a gente tem que trabalhar bastante nesse período ali desse planejamento e fazer tudo isso para poder virar ali, trazer os melhores resultados para o nosso negócio. Então, fica aí à disposição também, se quiser me procurar nas redes sociais. Sempre estou aberto para a gente conversar e trocar as ideias sobre o assunto. Beleza? Obrigado, pessoal. Valeu, Maurício. Júlia? Ótimo, gente. Primeiro, obrigada pelo convite. Foi muito, muito legal para mim vir aqui compartilhar conteúdo. Eu ficaria horas falando de SEO, então, se ficou alguma dúvida, se quiserem trocar ideias sobre SEO conteúdo, podem me chamar no LinkedIn. Sobre e-commerce também, estamos super à disposição. Nós trabalhamos hoje com implementação, VTEX, Wake, e nós estamos aqui super abertos para conversar com vocês. Converse.com.br, para vocês terem todas as informações.
E é isso. Obrigada a todos e uma ótima semana. Tá mutado, Matheus. Eu falei, obrigado, pessoal. A semana da Black Friday continua. A gente vai ter muito assunto de CRM, plataforma de e-commerce nos próximos dias, sempre às 10 horas da manhã, nas nossas redes. Olha, pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada. Tchau.